A gente vai dar um tempinho. Pronto. Boa noite a todos. Agora a gente tem que dar um tempinho para as pessoas entrarem. Okay. Até entrarem, serem notificadas aqui pelo Face. Ainda não fui notificada pelo Face, então tem que dar um tempinho. Tá. Então vamos ver. Dá um tempinho para ver se entra. Estou até atualizando aqui. Ju, você está olhando aí também no Face para ver se está indo? Estou olhando no Face. Opa, já temos uma boa noite aqui. Boa noite, Aira. Agora veio live. Ainda não, né? Sim, entrou. Estamos online. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo já. Sim. Já, então, é que engraçado, o meu Facebook, ele demora muito para atualizar. Oi, Aila, que bom! Olá, gente, boa noite! Então, que bom que todo mundo está assistindo. Eu já convidei várias pessoas. André, um beijão para você. Aila, um beijão. Super prazer estar com todos vocês aqui. Então, gente, o que eu peço... Oi, Ju! Que todos vocês vão entrando, vão dando um oi, por favor, para saber quantos estão assistindo, para a gente começar. E aí, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. Então, acho que a gente já pode começar. A gente já tem algumas pessoas, então a gente já deve começar. Primeiro de tudo, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. O Empoderamento para o Autocuidado é um projeto super bonito que foi concebido há alguns meses e a gente começou realmente 2 meses e meio atrás. A ideia era colocar um espaço de debate entre influenciadores digitais, pessoas com diabetes e especialistas, principalmente nesse momento de restrição por causa da pandemia, e que as pessoas estão adiando, inclusive, suas consultas, seus exames, enfim, e muitas vezes não estão conseguindo fazer o seu autocuidado do jeito que deveria, envolvendo alimentação saudável, envolvendo atividade física. E esse projeto surgiu para dar o suporte para todos vocês, para pelo menos esclarecer as dúvidas, reforçar o autocuidado, a importância de vocês se cuidarem. E ele foi concebido junto com... e foi apoiado pela Bayer, que abraçou esse projeto, achou super bonito, e a gente encaminhou durante essas 7 lives. Então, elas continuarão disponíveis no Facebook da minha página. Oi, Ana! Super boa noite, Fê. Olá. Então, é super bacana vocês estarem aqui com a gente, acompanharem, e eu acho que hoje, na live, é uma live especial, porque falar sobre doenças cardiovasculares é algo que é desafiador. Muitas pessoas não relacionam o diabetes com as doenças cardiovasculares. Teve uma pesquisa agora publicada pela revista Abril, que comentou que as pessoas, quando respondem ao estudo, elas não relacionam a cardiovascular como uma complicação do diabetes. Então, a gente quis trazer essa temática para a gente discutir isso, e nada melhor do que trazer um especialista que aqui está presente, que eu já vou apresentar. E, além disso, a gente tem uma pessoa super bacana, que é conhecida de boa parte de vocês, a Ju, que eu já vou apresentá-la também. Então, para a gente começar, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Pessoas com diabetes têm de 2 a 3 vezes mais chances de ter doenças cardiovasculares, em comparação com pessoas que não têm a condição. Eventos com essas doenças existentes em cardiovasculares geralmente ocorrem de forma mais cedo, principalmente porque quem não tem um bom controle do diabetes. Então, uma vez estabelecida, a doença cardiovascular aumenta consideravelmente a morbidade e a mortalidade em pessoas com diabetes. E um caso que é super importante nesse momento de pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou dado falando que as mortes por doenças cardiovasculares, eles cresceram 31%
nesse momento. Então, eles fizeram um estudo que eles mostram do ano passado para esse ano, no período entre março e maio, o ano passado faleceram 14.938 pessoas, por causa de doenças cardiovasculares. E esse ano, o número chegou a 19.573 pessoas. Então, a gente precisa começar. Eu estou vendo várias pessoas, a Anne, da associação lá de Porto Alegre, do ICD, a Ila, Associação do Maranhão, a Ana, que pertence também, ela pertenceu à associação lá do Rio de Janeiro, a Ju, que também tem outras doenças existentes por causa da questão da falta de controle também. Então, por todos vocês, é super importante a gente começar a desmistificar e colocar o alarde para as pessoas não se preocuparem somente com os olhos, com os rins, com as amputações. As doenças cardiovasculares estão aí presentes, quem tem diabetes. Então, para a gente falar sobre isso, gentilmente, o Dr. Ricardo Moraes, que ele é cardiologista, ele é gerente médico cardiovascular da Bayer Brasil, para a gente comentar um pouquinho, para ele comentar, esclarecer todas as dúvidas. Então, faço as perguntas que ele está aqui para isso. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. É sempre uma honra poder falar desse tema que é tão relevante para nós, cardiologistas, médicos de modo geral, que o paciente diabético para a gente é sempre um paciente considerado de alto risco. A gente vai conversar sobre isso, o porquê que a gente considera esse paciente de alto risco, e é importante essa conscientização desse autocuidado, do controle glicêmico, de todos os fatores que são associados ao diabetes, que podem mudar o prognóstico desses pacientes, que podem melhorar a qualidade de vida também desses pacientes. Então, e além disso, além do Ricardo, a gente também tem a Juliana Souza, para quem não conhece. Ela é uma pessoa que também é docinha, tem diabetes também, tipo 1, como eu. Ela tem um caso super, assim, diferente do que a gente geralmente encontra. Ela descobriu diabetes depois de ter tido um AVC, e então ela ficou 21 dias em coma. Quando ela descobriu, ela foi internada pelo AVC, porque ela estava com uma dor, ela vai se contar direitinho, mas ela teve uma dor de cabeça, ela precisou ser internada, aí ela descobriu as duas doenças e ficou 21 dias no hospital. É isso, Ju? Estou falando errado? Na verdade, eu fiz diagnóstico antes, no mesmo dia. Eu estava com dor de cabeça já há 3 dias, emagrecendo muito. E aí, naquela época, ainda fazia o exame de sangue e esperava o resultado em pelo menos 3 horas. Então, eu fiz o exame de sangue de manhã e falaram para o meu pai, volta à tarde para pegar. Só que a minha dor de cabeça era tanto que aí o meu pai falou, não, vamos na clínica agora. Eles pediram o resultado por telefone para o laboratório. E aí, eu estava com a glicemia alta. Daí, eu já fui encaminhada para o hospital. Mas quando eu cheguei no hospital, aí eu desmaiei. E aí, fizeram o diagnóstico do AVCI. E daí foram 21 dias de coma. Ela tem um perfil e tanto. E ela é enfermeira, gente. Então, ela é enfermeira, ela trabalha com pessoas com diabetes há muito tempo. Durante 20 anos, ela trabalhou ativamente com pessoas com diabetes. Então, ela tem muito para acrescentar aqui para a gente. Então, Ju, seja muito bem-vinda. Espero que você goste dessa participação nessa live. Muito obrigada. Com certeza é uma honra estar aqui e contribuir cada vez mais com a educação e com a orientação, né, de quem realmente precisa colocar tudo isso em prática. Sim, sim. Então, seja muito bem-vindo. Então, vamos começar. Então, gente, o doutor Ricardo vai começar, vou fazer umas perguntas para ele, e é legal para ele explicar direitinho, então, para a gente começar. Qual que é a relação do diabetes com as doenças cardiovasculares? E eu queria até uma pergunta que eu fiquei pensando hoje, por que ela é mais incidente em homens do que em mulheres? Eu queria que você pudesse esclarecer isso para todo mundo aqui. Na verdade, a gente sabe que os pacientes portadores de doença arterial coronariana, por exemplo, que é uma das manifestações da doença, que é infarto angina, 40% desses pacientes são diabéticos. Então, existe uma correlação direta entre como um fator de risco principal do paciente ter doença arterial coronariana, doença aterosclerótica, placa de gordura, coração, cérebro, rim, retina, dedão do pé, é a mesma doença, é uma manifestação em órgãos diferentes, predominantemente e mais complexa no paciente diabético.
né? Então, a gente, além de ter uma maior incidência no paciente diabético, assim mesmo são quadros mais graves, mais complexos. É mais comum em homem a doença cardiovascular como um todo, né? Então, de modo geral, os estudos demonstram que predomina nos pacientes por volta de 55 anos do sexo masculino e por volta de 65 anos do sexo feminino, a doença cardiovascular, mas é mais comum em homens, é mais precoce pelos mesmos fatores de risco. Uma das probabilidades que a gente acha que a incidência em mulher é um pouco tardia, porque tem uma proteção hormonal, né? Essa proteção hormonal que a mulher carrega até o período da menopausa, do climatério, com a perda da menstruação e a queda dos níveis hormonais, faz com que ela perca essa proteção cardiovascular também, e com isso ela começa a ter uma incidência similar aos homens, e isso acontece, então por volta de 65 anos, o risco de ter um infarto num paciente diabético ou não é o mesmo, tanto do sexo feminino quanto do masculino. Então, porque ela perde essa proteção de longos anos, de proteção hormonal que ela tem, e aí a menopausa faz com que esses níveis caiam, e lembrando que sempre tem um período climatério, né, não necessariamente a menopausa, a interrupção da menstruação, mas os 5 anos e os 5 anos depois da interrupção da menstruação, 5 anos antes e depois, já são considerados climatérios, a gente já tem uma série de alterações hormonais, e os sintomas associados a isso, que todas as mulheres já conhecem. E no caso da Ju, doutora, assim, ela descobriu, imagina, 14 anos, né, Ju? Se eu não estiver errada, ela tinha 14 anos. Ela devia... 14 anos eu era atleta na época, né? Então, eu era bailarina, então eu tinha, assim, eu era super magra e tinha todo um potencial, um físico potencial para não ter complicação nenhuma. E aí, né? Não tem como evitar, né? É isso. Na verdade, é isso. Muitas vezes o paciente diabético tipo 1, diabético juvenil, ele abre o quadro com um quadro que a gente chama de evento maior. Ele abre um quadro com infarto, ele abre o quadro com AVC, e aí muitas vezes descobre que tem o diabetes, né? Ou muitas vezes descobre, mas quando vai evoluir já tem uma doença avançada. Esse é o paciente com maior dificuldade, né? A gente sabe que o diabetes tipo 2, ele é o mais associado à doença cardiovascular, porque tem uma grande exposição de alteração glicêmica por anos, e aí ele evolui para um diabetes tipo 2, e característico nos pacientes acima de 40 anos, mas o diabetes juvenil, diabetes tipo 1 é diferente, o comportamento é muito mais agressivo, muito mais precoce, o controle glicêmico, né, quanto mais desglicêmico o paciente tiver, mais alterado ele tiver, mais lesão ele vai ter, né, lesão microvascular e lesão macrovascular, então a lesão, por exemplo, na retina, e lesão no rim, lesão no coração, lesão no cérebro. E isso é importante porque pode aparecer desse jeito. Um quadro que nem o da Juliana, de um AVC agudo, e que quando a gente vai olhar, a paciente já é diabética e muitas vezes há mais tempo que a gente não sabia. Entendi. E assim, doutora, queria até... Existe alguma explicação que a gente pode falar? Por exemplo, eu descobri, eu tinha 18 e a Ju 14. Por que eu não descobri desse jeito e por que a Ju descobriu de outra forma? Na verdade, assim, a gente não tem muito um parâmetro real. A gente sabe que é associado ao histórico da doença e à agressividade da lesão pancreática, né? Como é uma doença autoimune com uma lesão pancreática, essa insuficiência pancreática leva a glicêmicos mais altos, né? Eu estou supondo que provavelmente o quadro que levou ela até essa glicemia, essa perda de peso que já estava acontecendo nesses dias aí, era uma cetoacidose diabética, por exemplo, que muitas vezes abre o quadro do diabetes tipo 1. E aí, por que você não abriu o quadro com cetoacidose ou com um evento fatal? Porque provavelmente ela já está vindo com um histórico mais precoce, ela já tinha uma insuficiência pancreática antes, né, sei lá, 7, 8 anos e foi evoluindo lentamente. Então, muitas vezes a gente já se caracterizou. E aí ela já teve a lesão, que a gente chama de lesão de órgão-alvo. Então, a lesão de órgão-alvo só acontece quando eu tenho uma injúria constante, não é uma doença, a cetoacidose sim, mas a doença microvascular, a doença aterosclerótica, é uma doença progressiva, né, de anos. Ela não aparece de um dia para o outro, ela também não tem cura de um dia para o outro, isso é importante. Então, assim, o diabético tipo 2 tem anos de insuficiência de desglicemia, de mau controle, de outros fatores de risco associados, e ele leva um evento. O diabético tipo 1 não, mas também não é de um dia para o outro, ele tem vários anos de falta de controle glicêmico, por não saber da doença, por ser pouco sintomático, e isso acontece, né, e aí eu já tenho lesão, eu já tenho machucado, vamos dizer, nos vasos, e que aí já pode abrir um quadro fatal, muitas vezes até fatal. E aí, Ju, como é que foi, assim, o diagnóstico de um AVC? Como é que você sentiu na época? Foi exatamente isso, porque eu tinha 14 anos
Eu tinha um grupo de dança, então eu era bailarina, fazia jazz, e fazia, assim, me virava muito bem em cima de um palco, né? Eu tinha o controle total do meu corpo. E essas dores de cabeça, elas foram aumentando. E o incrível é que eu tive, o dia da internação foi exatamente 3 dias após a formatura da minha irmã, que foi a primeira formatura que eu fui na vida. Então, eu quis dançar a noite toda, aproveitar muito, e eu já estava com muita sede, urinando muito. E aí chegou uma hora que meu pai falou, filha, a Coca-Cola não está matando sua sede, toma soda. Então, olha só, eu tomei refrigerante a noite toda, dancei a noite toda, e 3 dias depois essa dor de cabeça só aumentou. Foi quando eu voltei para a clínica, o médico pediu resultado, o meu resultado no telefone estava 460. Então ele falou, olha, vai daqui para o hospital, que isso é como se fosse um infarto. Ele comentou dessa forma com meu pai. E a gente entrou no carro e foi para o hospital, que era mais ou menos 12 quilômetros da minha casa. Eu cheguei no hospital, eu lembro da hora que eu estava até com, isso eu não esqueço, eu estava com um tamanquinho, e na hora que eu coloquei o pé para sair do carro, eu apaguei. Então meu pai disse que eu caí na calçada, a emergência veio me pegar, e eu já entrei e não acordei por 21 dias. Até eles fazerem todo o diagnóstico do AVC, pesquisaram várias outras doenças, né, para saber o que tinha, e na tomografia descobriu o AVC, então, que foi uma isquemia à esquerda, então tem uma sequela à direita, e voltar disso tudo depois, na verdade, a insulina era o menor dos meus problemas, porque eu precisava voltar a andar e eu precisava voltar a falar, né? Então, para mim, o diabetes, quando eu falei, tem que tomar insulina, ok, diante do problema maior que eu tinha, que era voltar a andar, sendo que eu era bailarina um mês antes, né? Então, e prestes a debutar, prestes a fazer 15 anos. Então, foi uma fase bem complicada para mim como adolescente, mas também de muita força, de muita fisioterapia, né? Para poder voltar, e realmente foi isso que comentaram na época para meus pais. Falaram, olha, foi realmente uma consequência, uma sequela aguda do diabetes, que rompeu esses vasos menores no cérebro, e graças a Deus não teve uma hemorragia. Então teve uma isquemia, faltou sangue numa determinada parte do cérebro, mas esse sangue não ficou lá, ele foi absorvido, de uma certa forma. Então, e aí eu convivo hoje muito bem. Hoje eu tenho uma hemiparesia, 26 anos depois, recuperei 95% dos movimentos, mas o meu lado direito ele tem uma força menor e movimento menor do que o esquerdo. Eu brinco que o meu pé direito ele tem vontade própria, né? Ele demora muito para se movimentar. E aí, quando eu voltei para o jazz aos 15 anos, como eu não conseguia fazer ponta, eu falei, mãe, eu não quero mais dançar. Era o sonho da minha vida, mas eu não quero. Foi aí que eu me vi muito bem cuidado no hospital e escolhi a enfermagem quando eu saí do hospital. Então, aos 15 anos, eu entrei no colégio técnico de enfermagem, né? Por isso que até eu brinquei com você que no meu currículo tem técnica em enfermagem, porque foi a minha primeira formação. Depois disso, eu fiz a faculdade e todas as especializações, mas sempre trabalhei com diabetes. Sim, sim. E aqui eu queria só dar uma boa noite para um monte de gente e ler um depoimento que vocês devem ter visto. Então, eu quero dar um beijão para a Márcia, da associação lá de Nova Friburgo, para a Cláudia, da associação da DJ Diabetes, a DJ Birigui, do interior de São Paulo, para a Maria das Graças, que é do CEDEBA, da Bahia, para a Célia, do Instituto Doce Desafio de Brasília, para a Ana Lúcia, que eu já tinha comentado dela, para o Didi, o Edivaldo, que é essa associação de Sempre Amigos, em Indaiatuba, e eu tem uma pessoa aqui que deve ser mais conhecida do Dr. Ricardo, que é a Marinês Abraão. Então, super boa noite, obrigada por ter vindo também aqui com a gente. A Larissa, que eu já conheço também, aqui também tem diabetes. Então, eu queria até ler um depoimento do Edivaldo, que no caso dele, ele fez teste de esteira, constatou algo e fez o cateterismo e apresentou uma coronária com 70% com lesões devido a uma neuropatia após 20 anos, acho que, de diabetes. Ele levou um susto e fez uma cirurgia em 2018.
Então, assim, ele é o caso que também dá para ilustrar muito bem o que a gente está comentando hoje aqui. E aí, doutor, eu queria até comentar contigo como é que a gente conseguiria prevenir essas doenças cardiovasculares e, no caso das pessoas com diabetes, como é que tem que ser essa prevenção? Tem alguma coisa diferente que tem que fazer? Na verdade, assim, a prevenção da doença cardiovascular como um todo, ela envolve o tratamento do diabetes, né? Eu vi que você falou de um registro da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicado recentemente. A gente tem um trabalho que foi feito pela Sociedade Paulista de Cardiologia, que seguiu 9.500 pacientes. E sobre os fatores de risco, quanto deles que têm a doença, hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes, quanto deles estavam bem tratados, ou seja, dentro dos alvos terapêuticos que a gente chama. Eles estavam com LDL, colesterol controlado, com a hipertensão controlada e com diabetes no nível glicêmico, pelo menos de hemoglobina glicada controlada. 0%. Então, 0% em 2020, 9.500 pacientes estudados. E o que vai levar ele a ter um evento? O que vai levar ele a ter um evento que a gente chama maior, um infarto, um AVC ou mortalidade associada a risco cardiovascular? É o tratamento desses fatores de risco, dos mesmos. Então, o diabético, na verdade, ele tem que ser muito mais agressivo do ponto de vista de tratamento, mas ele tem que fazer a mesma prevenção do que as outras pessoas que não têm diabetes. Então, a atividade física é importante, o que é preconizado hoje, pelo menos 150 minutos por semana. Esses 150 minutos por semana é atividade física aeróbica, caminhada, bicicleta, dança de salão, zumba, com o que você gostar de atividade física que faça diferença e que consiga totalizar esses 150 minutos por semana. Isso que diminui o risco cardiovascular. O controle do colesterol, do LDL colesterol, e o controle passa por dieta, atividade física, dieta pobre em gorduras saturadas, passa por remédio, muitas vezes, se o paciente tem indicação de ser tomado, obviamente, se ele for diabético, como para a gente é considerado paciente de alto risco, as metas de LDL são muito mais agressivas, eu tenho que ser níveis mais baixos, eu falo com meus pacientes, o sarrafo é mais baixo para o paciente diabético, né? Então, preconizado hoje por um paciente que tem infarto prévio com diabetes, o nível de LDL colesterol, que é colesterol ruim, ele tem que ser 50. Se eu pegar um paciente que tem 18 anos, é 130. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar um paciente diabético com infarto prévio com 130, ele vai infartar de novo. Os estudos demonstram que eu tenho que ter níveis mais baixos. Hipertensão, idem. Eu tenho que controlar a pressão também com dieta, também com atividade física, também com remédio, se eu já tenho a doença, porque é isso que vai diminuir, novamente, os níveis são mais baixos no paciente diabético. Fora os outros fatores de risco associados, obesidade, tabagismo, a história familiar, que é um fator de risco que a gente não consegue modificar, mas que pode aumentar a minha prevenção primária, prevenção para não ter eventos. Então, se eu tenho um histórico familiar de pai, mãe, parente de primeiro grau, com diabetes, com infarto precoce, que a gente chama, ou seja, infarto muito jovem, meu pai infartou com 40, a chance de eu infartar existe, e essa carga genética eu levo comigo, então eu tenho que me cuidar muito mais para prevenir que eu tenha um evento. Então, não é que o paciente diabético não tem que ser tratado, não tem que prevenir diferente dos outros. O que eu digo para os meus pacientes é que eles têm que ser mais agressivos, mais focados, com objetivo, porque a doença é silenciosa, é a longo prazo. A gente tem o exemplo do Edivaldo. Essa é a história clássica do paciente diabético. Eu não sinto nada, eu estou muito bem, eu faço um exame e descubro, quando eu vou descobrir, tem uma lesão grave. Lesão grave que essa indica, por exemplo, uma ponte safena, que provavelmente foi a cirurgia que ele fez em 2018. E isso é importante porque muitas vezes ele vive anos assintomático. A neuropatia, que ele mesmo relata, que provavelmente faz com que ele tenha manifestações atípicas. E o diabético tem essa característica. Manifestações cardiovasculares, eles são diferentes da população normal. Muitas vezes ele não tem dor no peito. Muitas vezes ele não tem falta de ar. Ele tem uma manifestação diferente. E aí, muitas vezes, ele está infartando. Muitas vezes ele está tendo um quadro de cardiovascular mais importante e está deixando de fazer o diagnóstico, né? E aí, um exame, um teste, um acompanhamento médico próximo, tanto com o endócrino, o cardiologista, o clínico, o médico de saúde da família que você tenha contato, que vai fazer a diferença, além de todos esses controles, que possa pedir um exame, que possa avaliar esses fatores que estão bem tratados para prevenir a doença e sempre pensando a longo prazo. Não é uma doença de um dia para o outro, ela vai somando os fatores de riscos, exponencialmente vão piorando com o tempo, e se a gente não cuidar, a gente vai aumentando o risco 2, 3, 4 vezes maiores do que uma população não diabética. Né? Você mesmo apontou que o paciente diabético tem mais risco, a gente sabe que o risco de infartar ou morrer do coração no paciente diabético versus não diabético é 2, 3 vezes maior.
né? E isso é importante, porque o paciente diabético morre de doença cardiovascular, né? De doença cardíaca, de entupimento no coração, de doença aterosclerótica. E é isso que a gente tem que prevenir, prevenindo todos esses fatores de riscos que vêm junto. Eu quero só dar uma boa noite especial aqui para o Sandro Castilho, que é da nossa época da DJ, quando eu e a Ju eram mais novas, que a gente chegou até em um acampamento de mais velhos. O Eduardo, quero dar um beijão para você, o Eduardo Severian, ele trabalha na Sanofi. O Mário Márcio, da Associação da Dila, mas, enfim, ele também tem um projeto muito bacana com pessoas com diabetes, com educação de pessoas com diabetes, está fazendo psicologia. E aí o Alex, que a gente tem que falar agora, que também é da velha guarda da DJ, minha e da Ju, inclusive. A Ju eu conheço já há muito tempo na DJ, e ele fez um depoimento aqui bem bacana para ilustrar, que ele fez uma cirurgia de 5 pontos de safena, em janeiro de 28 anos de DM1, 28 anos de DM1, 5 coronarianas com 95%, 92%, 80% obstruídas, não teve sintomas clássicos, e aí ele acho que ele teve que fazer o cateterismo, acho que é isso que ele quis dizer. 2 meses depois, teve uma hemorragia no olho esquerdo, acelerado pelo anticoagulante. Então, ele foi a questão extrema, né, no caso do Alex, né? Esse é outro, né? Então, é o paciente que, na verdade, muitos anos de diabético tipo 1, e honestamente, muitas vezes bem tratado, muitas vezes dentro do nível glicêmico, que assim mesmo ele vai desenvolver a doença, mais ou menos agressiva, vai depender de vários fatores de risco, vai depender do tratamento ideal, mas a chance dele vir desenvolver a doença é muito grande, e muitas vezes abre um quadro assim, sem sintomas clássicos, como ele disse, mas com lesões importantes, lesões graves, potencialmente fatais. Né? Lembrando que muitas vezes o diabetes, 50% deles chegam com infarto no hospital, muitas vezes já em óbito. Né? A doença é tão importante, a administração é tão grave, que muitas vezes chegam já com parada cardíaca, tudo, porque a doença cardiovascular abre o quadro com infarto, ele tem uma parada cardíaca em casa e é reanimado. A Carla, inclusive, a Carla Prisco, que também é da velha guarda, está aqui com a gente, a nossa amiga. Uma coisa que eu queria até ilustrar, a Carla corria bastante, e teve uma questão também minha, doutora, no ano retrasado, eu fiquei uns 2, 3 meses sem fazer atividade física, por viagens, por trabalho. E foi engraçado, e deu alteração no HDL, e eu percebi isso, porque eu sou uma pessoa ativa fisicamente. Agora, na pandemia, fiquei mais ainda, né? Fazendo 4, 5 vezes por semana. Mas, assim, deu uma alteração e a médica falou assim, se na próxima vez que você fizer o exame, que você vai fazer daqui 3 meses, você continuar com essa taxa, a gente vai entrar com medicação. Eu falei, não vamos não. Aí, corri atrás, voltei a fazer tudo direitinho, do jeito que eu fazia, e aí voltou bonitinho. Então, existe, assim, parece, pelo menos com o meu corpo, eu tenho que ter essas taxas, como você me falou, muito mais controladas e muito mais do que as pessoas que não têm o diabetes, e ao mesmo tempo eu tenho que prevenir sempre e estar de olho nisso. E aí eu queria até que você comentasse quais são os exames que geralmente as pessoas têm que fazer. Eu faço o exame de esteira todo ano, então esse é o suficiente? Então é isso que eu queria até te perguntar para você esclarecer para as pessoas aqui. Então, na verdade, assim, é uma soma de fatores, né, que a gente chama de valor preditivo positivo do exame. Se eu tenho um paciente sintomático, com dor no peito, ou com um sinal que a gente chama de equivalente isquêmico, o benefício da esteira é nenhum. Ele tem que partir para o direto cateterismo, ele tem que fazer os exames mais específicos. Se o paciente não tem sintomas, e eu estou rastreando esse de modo geral, o exame de escolha, o mais fácil de acesso, é o teste ergométrico. Né? Lembrando que eu tenho um paciente, ele é diabético, ele é hipertenso, ele fuma, ele é obeso, ele tem aumento da circunferência abdominal, ele tem fatores de risco, isso vai aumentando a chance desse exame ser positivo, verdadeiro positivo. Então, eu aumento o valor preditivo do exame. Um paciente jovem, assintomático, que tem 20 anos, não tem doença, não tem diabetes, não tem outra comorbidade, e o exame vem positivo, a chance de ser um falso positivo, de ele ser negativo, é muito grande. Então, isso é importante. Não pode banalizar, não posso fazer exame para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, só o fato dele ser diabético, eu tenho que fazer exame. E aí, entre eles, a prova isquêmica. Entre a prova isquêmica, a gente tem várias opções, mas o teste ergométrico é o mais fácil, é o que mais reproduz
fisiologicamente, porque eu faço um esforço físico, aumento a frequência, aumento a pressão, faço com que o coração faça mais força. A hora que eu estou exigindo desse coração fazer mais força, ele vai demonstrar se está sofrendo, se está faltando sangue, se tem alguma isquemia. E aí eu consigo dar um segundo passo, que é fazer um cateterismo, fazer uma indicação de tratamento percutâneo, cirurgia, ou tratamento medicamentoso. E isso é importante, porque muitas vezes eu consigo demonstrar num teste fisiológico quanto que ele necessita. E como o paciente, muitas vezes, o diabético, principalmente o diabético tipo 1 ou o diabético com largo tempo de tratamento, ele é assintomático. Então, ele não sente nada, faz o teste e dá positivo, né? Então, várias vezes a gente consegue detectar no teste ergométrico. Então, fazer teste ergométrico é obrigatório acima de 40 anos. Se eu tenho diabetes, isso muitas vezes pode ser mais precoce, né, de menos de 35 anos. Depende dos fatores de risco. Se ele tem muitos fatores de risco e é mais jovem, é diabético, é obeso, tabagismo, muda o cenário. E se o paciente já teve evento prévio? Juliana, por exemplo. Juliana, para a gente, é um paciente de prevenção secundária. Ela é uma paciente de alto risco cardiovascular, até que se prove o contrário, porque ela teve um evento isquêmico cerebral. Então, o paciente que já tem evento prévio, já infartou, teve um AVC, tem algum sinal de isquemia no membro inferior, já tem evidência da placa de gordura, da doença aterosclerótica, carótida, coração, cérebro, rim, dedão do pé, é a mesma doença. Se eu tenho manifestação disso, muda o cenário. Esse paciente já é classificado como muito alto risco. Então, ele é muito alto risco, ele tem que ser mais estratificado, ele tem que fazer exame antes, então tem que fazer com 30, com 20, não importa, porque ele já teve um evento, ele já muda de patamar. Exatamente, doutora, é legal falar isso, porque eu faço teste ergométrico desde que eu tinha 23 anos, né? Meu primeiro teste ergométrico foi aos 23, e eu uso a atorvastatina já há 8 anos, né? Mas como forma até de prevenção mesmo, até porque eu tenho um histórico familiar muito grande, né? Eu perdi 4 tios e 3 primos com menos de 40 anos com doença cardiovascular. Então, a minha genética familiar já predispõe a tudo isso, né? E é legal que a Vanessa falou de todo mundo. O Sandro Castilho, na verdade, eu conheci porque eu sou do grupo dele de palhaços, né? Eu sou uma doutora sorrisologista, por isso acho que você conhece o Sandro em alguma atividade dessas também. E o Alex foi meu paciente na DJ há 20 anos atrás, né? Legal. A gente faz assim porque faz um tempinho. A Carla, ela é ultramaratonista, ela ainda corre, e a Carla, por acaso, ela é minha melhor amiga, que o diabetes me deu também. Nós nos conhecemos todos na DJ, né? E é muito importante, eu acho que esse vínculo que a gente faz com as pessoas que também têm a doença, porque, principalmente o tipo 1, até um tempo atrás, ele era tido como doença rara. Eu trabalhei com doença rara também, então eu sei disso. Porque, por causa da menor incidência. Quando a gente fala em diabetes, a gente fala em diabetes como um todo, né? Então, a gente pega diabetes tipo 1, tipo 2, lá da MOD, que surgiram há pouco tempo. Mas quando a gente fala do tipo 1 só, a porcentagem é muito pequena. Só que vem crescendo também, né? Não só pela qualidade de vida, já que a gente sabe que é genético, mas realmente por essa onda genética que tem vindo nos últimos anos, né, doutora? Acho que você pode também falar um pouquinho disso depois. Mas a importância da educação cruzada, quando a gente tem uma outra pessoa que também passa por aquilo, ou seja, passa minha adolescência e juventude com pessoas que também têm diabetes, estudando para cuidar delas, mas aprendendo principalmente para colocar no meu cotidiano, na minha vida. Sim. Eu acho que era bacana também ilustrar, a Patrícia perguntou, existe algum medicamento que previne problemas cardíacos em pessoas que convivem com diabetes? E até que ponto também deveria ser colocado? De verdade, eu sou uma pessoa que, assim, se tem alguma alteração, é claro que eu vou buscar a melhor terapêutica para aquilo acontecer, mas se eu puder alterar a alimentação, a atividade física e der certo, com certeza eu acho que deve ser talvez o melhor remédio, né? Seu raciocínio está totalmente certo, né? Então, assim, o tratamento ideal é dieta e atividade física até que se prove o contrário. A partir do momento que eu evidencio a doença, que eu manifesto a doença, aí eu entro numa categoria que eu tenho a presença da doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, e aí eu quero prevenir que ele tenha eventos, prevenir que ele tenha infarto, prevenir que ele tenha um AVC, prevenir que ele tenha uma morte cardiovascular. Muda o cenário. A partir desse momento, eu demonstro que as medicações têm benefício.
não só isoladamente, obviamente, em associação com a dieta e atividade física, eu associar um remédio que eu previna a doença, que eu previna a evolução da doença. Na verdade, como eu falo para todos os meus pacientes, por exemplo, o colesterol tem cura? Não, tem tratamento. Hipertensão tem cura? Não, tem tratamento. E diabetes, idem. Então, se eu tratar bem, ele não vai evoluir com doenças fatais, ele não vai evoluir com complicações graves. Então, existe alguma medicação para eu prevenir? Sim, além da dieta, atividade física. Por exemplo, se eu evidenciar a presença da placa aterosclerótica, se eu evidenciar a doença na carótida, no coração, e não tiver indicação de tratamento específico, polissafena, cirurgia, por exemplo, ou indicação de intervenção coronária percutânea, que é colocar o stent, o tratamento é com estatina. Eu dar remédio colesterol, que nem ela deu o exemplo da atorvastatina. Então, já foi evidenciado que ela já teve um evento, eu trato o colesterol, muitas vezes eu não consigo chegar num alvo terapêutico com dieta e atividade física, e aí eu dou remédio. Se eu não dou remédio, mas eu tenho evidência da doença aterosclerótica, eu também tenho o benefício de tomar o remédio. Então, o remédio vai prevenir que a doença seja mais agressiva, vai prevenir que a evolução da placa de gordura seja mais rápido, e vai prevenir o que a gente chama de instabilidade dessa placa. Não é só o nível de colesterol no papel, eu brinco com os pacientes, não é o que está escrito ali, é eu tratar a placa aterosclerótica, é o que a gente chama de efeito pleiotrópico, eu impedir que essa placa cresça, eu impedir que ela instabilize, que ela rompa e cause um infarto, cause um AVC. Então, eu tratar bem o colesterol, por exemplo, no paciente diabético mais ainda, eu estou tratando a doença, eu não estou tratando só um papel onde escrito que o LDL é tanto X ou Y. Isso que é importante, porque faz parte de toda uma doença metabólica que o diabetes traz junto. E eu acho que eu e a Ju, então, doutor, é claro que ela tem uma tendência a ter um histórico diferente do meu, mas se a gente continuar tendo uma alimentação bacana e uma atividade física, e claro, fazendo todos os exames necessários, então a gente não deveria mexer na terapêutica atual. Então a ideia é essa, é isso. Se a gente pensar, vocês são perfis de pacientes, um é prevenção primária, você nunca teve um AVC e ela já teve. Então, ela é um paciente que eu preocupo mais, você é um paciente que eu preocupo mais do ponto de vista de intervenção terapêutica. Dieta, atividade física faz parte, como para as duas, né? Então, no seu caso, se eu consigo um controle ideal com dieta, atividade física e eu não tenho placa de gordura, para por aí. No caso dela, que já teve um AVC prévio, eu faço dieta, faço atividade física e dou remédio. E essa dose, por exemplo, que ela toma é a dose que é mais indicada, e isso também é importante, porque muitos pacientes são subtratados, né? São tratados com dose pequena ou tratados com remédios com potência mais fraca, que não traz o mesmo benefício. E isso é importante. Eu tenho que atingir os alvos terapêuticos. Pelo mesmo raciocínio que eu já expliquei. Tem que ser mais agressivo para quem tem mais doença. Tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol, já infartou, ele tem mais doença. Então, ele tem que ser mais... O sarrafo é mais baixo. Eu tenho que ser mais agressivo no meu tratamento para impedir que ele tenha algum evento mais fatal. Doutor, eu acho que eu vou só falar uma coisa... É muito importante isso. Eu trabalhei muito lá na ponta, na casa do paciente, indo com o home care, educar ele em casa para que ele aderisse a esse tratamento. E aí, quando o cardiologista fala, não, a medicação é importante, ele fala, não, eu vou conseguir só com alimentação e atividade física, esse médico vai ver. Muitas vezes a gente fala, mas olha, a medicação é essa, ela precisa ser tomada diariamente, igual. Final de semana eu não preciso, porque final de semana eu faço outra coisa, eu faço uma atividade física. Então, o paciente tem muitos mitos, que eu, sinceramente, não sei de onde sai, mas que eles criam, para, infelizmente, não ter uma adesão total ao tratamento. E a gente tenta informar o risco que isso causa, porque você acabou de falar. Muitas vezes, a gente não consegue, com atividade física e alimentação mesmo, que o paciente tem uma adesão muito forte. Precisa da medicação. Então, não é que eu não vou chegar ao nível de precisar da medicação. Se precisou da medicação, é importante porque ela faz parte da prevenção. E isso é um ponto super relevante, né? Pode falar, Vanessa. Acho que a Van travou. Travou. E esse ponto que você falou é importante, porque, assim, muitas vezes o mais difícil não é dar remédio. Gente, né? travou? Tomar. Travou, Vanessa? Oi, voltou. Voltou. Não, o que eu estava dizendo para ela, que muitas vezes o mais importante não é só tomar o remédio. Muitas vezes o remédio, lógico, é importante, mas a mudança do estilo de vida é o mais difícil. E essa mudança de estilo de vida vem na aderência, né? Aderência à medicação, aderência à dieta, aderência à atividade física. E isso é o mais difícil. Tomar o remédio é o de menos, muitas vezes. O mais importante é você fazer isso, porque faz parte do escopo. Não adianta só tomar o remédio,
que ele não vai resolver. Não adianta, muitas vezes, só fazer dieta, atividade física. É essa soma dos fatores que, muitas vezes, faz diferença. Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer tomar medicação, não é para todo mundo. Todo mundo precisa fazer dieta, atividade física, com certeza, né? Ju, e você? Você tem algum cuidado além desses que ele comentou? Na verdade, a atividade física e a alimentação, desde o diagnóstico, a gente vai adaptando, né, sempre. É claro que é uma coisa muito importante, que a gente fala das bombas de insulina hoje. Eu uso bombas de insulina, mas nem por isso eu preciso abrir mão da dieta, de fazer a contagem adequada, né, e de ter uma escolha melhor pelos alimentos. Também para evitar todas essas complicações, porque a gente já tem uma predisposição, né? E quando a gente fala da cura, foi o que ele falou, da doença crônica, não tem cura, mas o princípio da cura, eu falo que é a aceitação, porque quando a gente aceita aquilo, a gente vai buscar entender para conviver melhor, e aí você vai ter uma vida longa. Enquanto você nega, enquanto você fala, não é para mim, então, às vezes, eu não posso tomar insulina em público, eu não quero que as pessoas saibam, enfim, isso tudo dificulta a adesão ao tratamento e pode, sim, prejudicar e levar por anos para complicação. O doutor falou, né, que o Alex podia ter um ótimo controle e, mesmo assim, ter as complicações. Então, a gente já fazendo a nossa parte, o risco ele existe, mas a gente sabe que ele cai um pouco. Então, quanto mais a gente puder fazer por nós para evitar esse risco, melhor é. Já que a gente está falando de prevenção, eu vou ler um depoimento do Didi. Quem tem complicação como neuropatia e retinopatia, ele falou que tem um risco grande. Existe alguma prevenção específica no caso dele, doutor, que você poderia dar uma dica para ele? Então, na verdade, esse é o paciente que já tem manifestação microvascular de retinopatia, que já tem manifestação neurológica de neuropatia periférica. Esse é o paciente de maior risco para a gente, entre o perfil dos pacientes diabéticos. Qual que seria um tratamento de prevenção? Eu tenho primeiro investigar, tentar ver se ele não tem manifestação de doença silenciosa, e aí muitas vezes ele tem um entupimento e não está sabendo, não tem sintomas, somente quem tem neuropatia, e isso é muito comum, aquela velha premissa, o paciente diabético muitas vezes infarta sem dor, sim, por neuropatia, é a mesma doença, né? Então ele não sente o dedo no pé, muitas vezes ele não sente a dor no peito, e isso pode levar ele a ter complicação, né? Então, como é que eu faço a prevenção? Eu faço a prevenção dos fatores de risco, investigo para ver se ele não tem doença silenciosa por trás, ele já tem manifestação de doença microvascular, que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética reflete para a gente que existem doenças microvasculares em outros locais, rim, coração, cérebro, e isso é importante. A gente vê a magnitude disso. Então, a partir do momento que eu já tenho o diagnóstico, já tenho esse diagnóstico de retinopatia e neuropatia periférica, eu tenho que fazer uma investigação um pouco mais além. Eu tenho que fazer, muitas vezes, um teste ergométrico mesmo, tenho que fazer os exames de sangue, muitas vezes eu tenho que comprovar que não tem doença, para poder ter segurança que ele não vai ter um evento fatal. Acho que a Graça até isso, você viu? Ela colocou aqui à direita, o ECG é indicativo para o rastreamento em pacientes com pré-diabetes e em que momento? Pergunta super, não simples de responder. De modo geral, vou dizer que não. Por quê? O que é o ECG? O ECG é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma de repouso, num paciente que não tem sintomas, muitas vezes ele é inespecífico. Não importa se ele é diabético ou não. Muitas vezes, se eu consigo identificar uma alteração no eletro, essa alteração já aconteceu. Lembra que o eletro é uma foto, é naquele momento. Então, naquele momento, eu já tenho um reflexo de alguma coisa que aconteceu lá atrás, e ele já tem uma cicatriz de infarto, por exemplo. Então, muitas vezes, para rastrear, ele não serve. Ele serve para me dizer, já teve no passado, vamos ter que correr atrás. Não tem nenhuma alteração, quer dizer que ele não tem nada? Também não. Se for normal o eletro, quer dizer que ele não tem doença silenciosa? Não. Eu tenho que sempre fazer uma melhoria desse método. Como? Eu faço um provocativo. Eu faço um teste de esteira, que é um eletrocardiograma provocado com esforço. E aí eu demonstro se no provocado tem sinal de sofrimento, tem sinal de isquemia. Aí muda o cenário. A Graça, inclusive, ela trabalha no CEDEBA, lá na Bahia, no Centro de Diabetes da Bahia. E ela pergunta outra coisa, e os pacientes que têm neuropatia agronômica, quais os sinais que podem indicar? É que ela escreveu agronômica, por isso que eu estou lendo aqui. Quais sinais que podem indicar o infarto silencioso? Eu não sei te responder, porque assim, se eu soubesse seria genial, porque assim, muitas vezes o paciente tem neuropatia periférica, como eu disse até para o Divaldo, ele muda o risco,
então ele tem que ser melhor investigado porque ele não vai ter sintomas. Muitas vezes o sintoma é atípico, então ele tem uma sudorese, uma palidez, do nada, ele tá, e eu faço um controle glicêmico, por exemplo, faço uma glicemia de destro e tá normal, por que ele tá tendo aquele sintoma? Muitas vezes ele tá infartando, e a manifestação não é dor no peito. Então, assim, esse paciente tem que tentar ser bem cuidado, tem que tentar ter ele na mão do ponto de vista de saber o que ele tem de doença aterosclerótica. Se eu sei que ele tem uma placa no coração, tem 90%, eu sei que se ele estivesse tendo um sintoma típico, eu tenho que preocupar mais. Se eu sei que ele não tem placa de gordura, tem uma placa de gordura pequena, que não causa repercussão, ou seja, que não vai levar ele a ter um infarto naquele momento, mas se eu não cuidar, vai levar a longo prazo, muda o cenário. Então, assim, é um paciente com manifestação de neuropatia, já muda o risco, eu tenho que avaliar melhor, eu tenho que ter mais controle dos sintomas, eu tenho que fazer mais exames, eu tenho que saber se esse paciente não tem um risco de ter sintomas atípicos e a gente deixar de ter diagnóstico, e é o que acontece muitas vezes no diabético. Ele chega 2, 3 dias depois no hospital. E aí, por quê? Porque ele está cansado. Mas ele está cansado há 3 dias. Por que ele está cansado há 3 dias? Porque ele infartou há 3 dias atrás. Não é porque ele está infartando naquele momento. E aí perdemos a chance de tratar, porque a gente já perdeu o fato agudo. Entendi. Desculpa, Graça, agora é que eu vi a sua outra mensagem, desculpa, tá? Você digitou errado e aí eu me dei conta depois, estava embaixo para mim. E aí ela pergunta também sobre a questão do sal na alimentação. Então, quanto a gente pode usar? Então, de modo geral, para a população geral, a gente tem que reduzir a quantidade de sal na dieta. O ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde é 6 gramas. Pensa que aquele saquinho que vende, né, que a gente consegue consumir no restaurante, tem 1 grama. Esses 6 gramas tem que estar incluído o quê? No arroz, no feijão, na salada, em todo alimento tem que ter 6 gramas. Porém, no paciente hipertenso, no paciente diabético, a gente tem que reduzir a 3 a 2 gramas, incluindo em todos os alimentos que eu vou comer. Então, todos os alimentos que eu vou ofertar sal, eu tenho que reduzir essa quantidade, porque eu diminuo vários fatores de risco, a oscilação do nível de pressão, eu diminuo a retenção de líquido associado, eu diminuo a necessidade de filtração renal, porém, uma das medidas simples é reduzir, além da alimentação, tirar o sal da mesa. Eu falo aos pacientes que reduzir o sal, não põe sal extra, não põe na salada, não põe nada, tira o sal da mesa, consuma menos sal e coloque outros temperos, já que o problema muitas vezes é sabor associado com a redução de dieta hipossódica, use outros temperos que possam agregar sabor a essa alimentação. E a gente sabe que com o tempo a pessoa aprende a comer com aquela dieta hipossódica e não faz muita diferença, não sofre tanto porque reduziu, mas a redução de sal é importante, ela reduz a longo prazo complicações associadas. A Márcia perguntou aqui sobre o sal grosso, ele é melhor? E tem também o sal rosa, tem outras opções no mercado, eu já percebi. Então, na verdade, assim, existe um pouco de folclore, vamos dizer, de ser saudável, né? A gente sabe que no primeiro momento, quando saiu o sal rosa, o sal do Himalaia, demonstrou que poderia reduzir a quantidade de iodo ali, a quantidade de iodeto de sódio, que pudesse reduzir eventos, mas na prática clínica não mudou. Né, quando a gente fez estudos comparando o consumo de sal normal com sal do Himalaia, o sal rosa, não mudou o prognóstico, não mudou a mortalidade dos pacientes, não faz diferença do ponto de vista de redução de eventos. Então, consumir menos, não importa o tipo de sal, né? É óbvio que tem, muitas vezes, sal no mercado, que a gente sabe que tem uma redução muito grande de quantidade de iodo, na verdade, de iodeto de sódio. Com isso, poderia ser mais preventivo. Mas não tem nenhuma diferença estatística entre o sal grosso que ela plantou, o sal do Himalaia, o sal rosa. Do modo geral, a quantidade é a mesma. Não diminui o valor em relação a um tipo ou outro de sal. Consumir menos diminui eventos cardiovasculares de modo geral. Ô, Ju, você faz redução do sal? Como é que é seu consumo? Sim, na verdade, eu venho de uma família que meu pai é hipertenso, né? O meu pai, ele teve uma troca de válvula aórtica, isso há 12 anos atrás, e ele teve uma retroca no final do ano passado, então a gente tem todo um controle da alimentação já por conta disso. E quando eu fiquei diabética lá atrás, há 26 anos, a gente foi reaprender a alimentação dentro de casa, né? Então, minha irmã, eu comia bastante doce na época, a minha irmã já tinha uma tendência a ter mais peso, então ela reduzia, e aí a gente foi adotando isso com o decorrer dos anos.
né? Então, em casa, a gente tem uma diminuição de sal para o geral. Isso é uma rotina na vida de todo mundo. E eu acho que é importante, eu sempre falo muito, como educadora, a gente faz, é claro, como eu e você, Vanessa, às vezes a gente foge um pouco do controle, às vezes o gráfico não fica, o meu gráfico hoje, ele está dentro da meta 80%, mas tem um dia que ele sai e a gente sabe que isso vai acontecer. Mas o importante é ter essa consciência e retomar, né? Porque é a mesma coisa que a atividade física. Tem dia que eu acordei, não fiz hoje, mas a consciência de que eu preciso retomar, eu não posso manter nisso. Então, é esse tipo de educação que a gente tem que fazer com esse paciente também. Queria perguntar, depois para perguntar algumas outras coisas para a Ju, doutora, o Mário Márcio comentou de uma coisa super importante, a questão da Coca Zero. A gente sabe que tem muita concentração de sódio, eu queria que você comentasse com a gente. Na verdade, assim, todos esses refrigerantes, de uma geral, eles são zero açúcar, mas o objetivo deles de disfarçar o gosto, muitas vezes, do acidulante, vamos dizer, do adoçante artificial que eles colocam, é aumentar a quantidade de sódio, né, para ficar suportável, ficar um sabor favorável. E isso, muitas vezes, é associado. Tem trabalhos agora demonstrando que essas bebidas zeros, de um modo geral, eles são associados a isso, com a retenção de líquido, descompensação cardíaca, com aumento de níveis pressóricos, não pela falta de açúcar, literalmente porque tem um excesso de sal, né? E além disso, falsamente tomando uma Coca Zero, a gente sabe que existem evidências agora, que saíram em publicações recentes, que essas bebidas açucaradas, elas aumentam a chance da paciente evoluir para intolerância à glicose. Então, um paciente não diabético, que tem muitas vezes sobrepeso, que bebe bebidas de modo geral zero, são associados ao aumento do risco de ele evoluir com intolerância à glicose, pré-diabetes, resistência à insulina. E isso é importante, porque é uma falsa percepção que estou tomando algo saudável, que está me fazendo bem, que não tem açúcar, e é mentira. Né? E aí, qual que você poderia recomendar para a gente? Porque eu também tomo refrigerante, mas concentro mais no final de semana. Qual que seria a quantidade que você acha que, tudo bem, não é legal, mas diante da nossa dificuldade com relação às bebidas, o que você recomenda para a gente de fazer um uso mais consciente? O que eu vou dizer, o que a diretriz americana aponta para a gente, porque nacionalmente a gente não tem nada. O consumo de duas doses, daí no caso dose é uma latinha de refrigerante por semana, né? Então, a partir de 3 ou 4 que a gente aumenta associado a risco, acima de 5 e 6 que aumenta o risco de intolerância à glicose. Então, o consumo, o ideal era trocar por água, obviamente, mas se tem essa opção, não um consumo seguro, mas um consumo que leva menos dano, seria esse 1 a 2 por semana. Uma coisa que eu sempre faço é a questão da água com gás, que é uma forma de enganar, então é algo que, na verdade, não afeta, claro que só quem tem problema talvez com o estômago, mas quem não tem problema no estômago acho que não tem nada demais, e chá. Então eu fervo chá, a minha nutricionista pediu, e aí eu coloco deixo esfriar, coloco dentro de uma garrafa e vai para a geladeira. Então é uma forma que eu tenho para enganar durante a semana o meu organismo, porque eu gosto de refrigerante também, de verdade, eu gosto. Mas não tem outro jeito, né? A gente já tem uma restrição com relação aos sucos, você sabe, a gente não pode de caixinha, uma coisa que eu não tenho em casa, não tenho refrigerante normal, não tenho em casa também, só a gente vai usar no caso de ter uma hipoglicemia, mas de resto a gente não toma de jeito nenhum, porque a gente sabe o efeito que dá na corrente sanguínea, o quanto ele sobe de forma rápida e prejudica ao longo do tempo. Então, é um cuidado, só que o refrigerante é um problema sério, né? Então, a gente tem que evitar ingerir, conforme você comentou. Ju, me conta uma coisa, além dessa questão desse cuidado todo, como é que foi para você também, antes de falar aqui com a Graça, que ela deixou um depoimento também, como é que é trabalhar com pessoas com diabetes e doenças cardiovasculares para você? Como é que é? Porque é uma relação que você se enxerga no paciente, como é lidar com isso? Você sabe que no início foi muito prático para mim, foi muito natural, né? Porque eu conheci a associação, falando cronologicamente, eu fiquei diabética em 94, conheci a associação no mesmo ano, e em 95 eu já era voluntária da DJ, né? E eu já estava trabalhando com diabetes, e em 99 eu me tornei a enfermeira de lá, né, sendo técnica de enfermagem. E isso foi um processo muito próximo, porque para mim trabalhar com paciente com diabetes é aquela coisa,
Nossa, principalmente com criança, que é a minha especialidade. Ah, mas a agulha dói? Olha, não dói porque eu também tomo. Então, você ter experiência é muito mais fácil você falar para o paciente que é sim possível fazer a alteração, né? E no caso, quando eu lidei muito com paciente idoso, até nos home cares, essa coisa de trabalhar com hipertensão, embora não seja hipertensa, eu tive uma complicação que é muito mais levada à hipertensão, né? Porque o AVC, ele é muito mais comum no paciente hipertenso. Então, eu falava deles dos riscos e das consequências que era ter um AVC. Embora eu recuperei 95%, mas a minha avó, por anos, ficou sem movimentar o lado direito. E é o que acontece muito mais numa idade mais avançada. Essa capacidade de recuperação, ela vai diminuindo também com o tempo. Então, foi muito natural para mim, e praticar a empatia era muito mais prático, muito mais fácil. Eu acho que o paciente sempre me viu também como um exemplo de que, olha, é possível. Então, quando eles chegavam, tanto crianças, jovens ou idosos, chegavam e falavam, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma mudança de vida, é uma coisa difícil, e a gente coloca, então, mas vai ser para o seu bem agora. E não só o paciente, mas toda a família, né? Porque quando a gente tem um paciente, um portador de diabetes tipo 1, tá bom, a criança não come doce, mas a família inteira acaba não comendo, não comprando, para não incentivar. Isso acontece também com todas as outras fases da doença. Eu acho que para mim foi muito gratificante, né? Tanto é que eu criei a minha empresa, eu abri a minha empresa exatamente por isso, e para trabalhar especificamente com crianças, porque eu acho que as crianças têm o direito a ter a qualidade de vida e a ter todas as experiências da idade. Então, fui trabalhar com crianças e viagem de aventura, porque eu amo aventura, eu amo raft, rapel, tirolesa, e eu acho que a criança pode e tem direito de usufruir tudo isso. Só que a mãe do paciente tem diabetes, os pais desse paciente, não deixam ele ir por causa dos riscos de hipoglicemia, de hiperglicemia, de todos esses medos. Então, foi aí que eu decidi abrir a empresa para também fazer uma inclusão desse paciente e que ele pode fazer, sim, tudo o que ele quiser, incluindo os esportes radicais e qualquer profissão, né? Os meus amigos brincam que eu tenho 50 mil profissões, porque realmente eu fiz a enfermagem, eu fiz a pós-graduação em educação em diabetes, eu fiz a pós-graduação em medicina tradicional chinesa, eu trabalho com PNL, sou mentorada do Roberto Chiniachik, que trabalha com terapia, que é um psiquiatra, e tudo isso eu coloco para o meu paciente, para levar a ele a possibilidade de colocar para a mente dele que sim, é possível você se adaptar e ter uma melhor qualidade de vida. A Ju é fantástica. Eu lembro da Ju, eu não fui nos acampamentos da DJ para crianças, assim, mas ela estava lá sempre. Eu lembro disso, das histórias da Ju. Ela trabalhava com atividades recreativas, tudo. Então, ela é uma coisa que está nela desde sempre, assim. Ju, acho que eu te conheço, tipo, 15 anos, assim, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, né? Ela era muito mais nova, assim. E como eu, e aí ela mega ativa e ela trabalhou durante muito tempo com pessoas com diabetes diretamente, né? E hoje ela continua tendo, só que antes era mais escancarado, ela estava sempre na associação, tal, e eu vi ela nos acampamentos no NR e assim, de foto, de coisas, eu sei que ela estava sempre junto e ela estava tentando de certa forma também instruir as crianças, as pessoas com quem ela tem contato até hoje, para fazer a diferença na vida delas, né? E aí uma coisa que é legal a gente até colocar, e a Graça comentou aqui, a questão, em vez da gente pular de criança, a gente vai para idoso, ela perguntou sobre essa questão das praças públicas, que tem os equipamentos para fazer exercício físico, e que ela perguntou quais são os riscos dessas pessoas utilizarem de forma indiscriminada e não terem um contato direto com o médico para fazer. Vou te dar até uma dica, meu pai faz isso, tá? Mas o meu pai já tem um stent, ele tem diabetes também,
Só que ele tem um diabetes 1, 2 meio estranho, porque ele é magrinho, magrinho sempre foi. Mas o meu pai, a questão assim, ele vira e mexe, ele na praça, claro que agora na pandemia, eu falei para ele que ele tá proibido de colocar a mão no maquinário lá. Mas assim, ele adora ficar fazendo, e assim, não tem acompanhamento nenhum, tal. Eu sei que ele faz acompanhamento com o médico, sim, ele se protege, porque ele já tem até um stent, mas a pergunta é, o que fazer? Como é que a gente pode orientar essas pessoas idosas? Na verdade, assim, vamos dizer, todas as prefeituras equiparam, né, os locais, praças públicas, com o objetivo de aumentar a atividade física, a adesão para a atividade física. Concordo plenamente que teria que ter uma orientação, desde um profissional, um educador físico, que pudesse orientar, fazer atividades integrativas com esses pacientes, né, idosos ou não idosos, mas é predominantemente para idosos que é utilizado, para poder orientar como fazer, porque assim, tem desde lesão ortopédica, por mau uso, por não saber utilizar um aparelho daquele, apesar de muitas vezes o aparelho ser bem rudimentar para aguentar tempo, para aguentar o clima, mas também tem essa história do fator de risco associado, né? Então, assim, é comum ter um evento, deflagrar um evento cardiovascular depois de um esforço físico não orientado ou não suportado. Então, assim, se o paciente tem doença silenciosa, ele pode abrir o quadro depois de um estresse físico. Se ele tem doença e não é orientado aos seus limites terapêuticos, limites do ponto de vista de frequência cardíaca, de bom controle da pressão, de bom controle glicêmico, bom controle do colesterol, do tabagismo. Então, controle desses fatores de risco que façam com que ele tenha parâmetros diferentes para poder realizar atividade física. Então, eu universalizei dizendo para todos, 150 minutos por semana é o ideal. É para todo mundo? Não, é para a maioria, né, que tem benefício. Mas se o paciente tem uma doença manifesta, se eu preciso se ele está estável, se eu preciso de uma intervenção de exercício terapêutico, muda o cenário, ele não pode fazer sem orientação no meio da rua, numa praça. Então é difícil mesmo, porque existe um pouco de política pública, existe um cenário bonito, que a praça está lá inaugurada, que tem material, mas sem dar suporte nenhum para qualquer usuário, idoso ou não, e isso é ruim, porque pode deflagrar doença, pode dar estresse agudos, e infelizmente ele pode infartar, ou ter alguma coisa mais grave. Não fazendo a campanha para as pessoas não utilizarem, mas utilizarem com consciência, por orientação, procurar o seu médico, saber o seu limite, saber qual atividade que é ideal ou não, para poder também ter o benefício de fazer uma atividade física orientada. Sim, sim. E aí eu quero emendar, mudando de assunto, outro depoimento aqui do Alex, que ele tem uma paralisia motora e atrofia muscular do lado esquerdo. Após inúmeras consultas com um neurologista, ele fez uma investigação para eliminação de doenças neurológicas, pois o quadro dele de paralisia iniciou quando tinha 20 anos. Isso, de alguma forma, já era alerta para analisar possíveis problemas cardíacos. Tudo indica, por eliminação, que tem o síndrome pós-pólio. Tive pólio sem sequelas, mas devido à neuropatia acelerou e eu estou disponível aí para o estudo de caso. Eu queria que você comentasse alguma coisa. Não, é isso que tem que pensar, né? Porque, assim, tem dois pontos que eu acho que é importante. Não é que o diabético somente só tem essa doença, ele tem outras coisas, assim, da poliomielite, né? Cada vez, lógico, a gente está vendo a doença foi erradicada no Brasil, tem muito menos casos, mas tem as pessoas com sequela, né, do pólio, e ela pode ser acelerada pelo diabético, né? Então, pensar que o diabético também pode ter outras doenças, não só associadas à doença cardiovascular, né? Um outro ponto que só para frisar, aproveitar, pegar, a Juliana que ela falou, e isso é o que eu acho importante, a gente está falando de doença, de complicação, de tudo, mas o diabético é um paciente que, se a gente der um empoderamento, se ele aprender a se cuidar, se ele tiver, ele vai ter direito a ter uma qualidade de vida normal, e o objetivo aqui não é tratar a doença depois que aconteceu, é prevenir para que ele tenha qualidade de vida, para que ele tenha uma complicação cardiovascular com 90, 100 anos, que daí ele vai se equiparar a uma pessoa que não é diabética, e isso é importante, e passa por tudo isso, né, passa por integração, passa por orientação, passa por ele ter uma convivência com outras pessoas, ter depoimentos, ver que ele não está sozinho, né, que não vai enfrentar a doença sozinho, que tem outras pessoas que também têm a doença e que podem conscientizar, isso para todas as doenças, mas o diabético, como tem um caráter estigmatizante muito grande, né, a pessoa diabética acha, somente o diabético tipo 1, o diabético juvenil, ele tem medo, ele tem o que você deu exemplo típico, né, de usar insulinoterapia em público, né, então isso é importante, porque assim, ele tem que ter um espelho em outras pessoas, ver que é seguro para tratar, que ele pode ter uma qualidade de vida normal e que ele vai ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, e isso é legal, isso é um baita relato que você passou. Sim.
E isso é importante também falar que, além de ter diabetes, ele é uma pessoa que pode ter qualquer outra coisa com qualquer um, né? Um evento muito importante que me lembrei agora, que foi um ponto muito importante para mim ano passado, eu tive uma paralisia facial por conta do vírus do herpes, né? Que atacou o meu nervo e ele realmente paralisou todo o meu lado. E na hora eu pensei que eu estava tendo um AVC, um outro AVC. Eu desci e falei, mãe, estou tendo um AVC, enfim, a gente foi até o hospital, chegou lá, fizeram uma tomografia na hora e falou, olha, não tem nenhum dano, é local a sua paralisia. E aí que eu fui entender mais sobre a paralisia de Bell, né, que realmente é essa coisa que o vírus ataca o nervo, paralisa esse nervo porque ele incha e a informação do nervo não consegue passar através do ossinho do ouvido. E, assim, foram mais 60 dias para voltar com todo o corticoide, né? Porque aí não tem os tratamentos. Então, é o corticoide, sim, mesmo com diabetes. Então, o corticoide, aumentar muito a dose de insulina, com todo o antiviral, com toda a carga de exercício, de fono, de fisioterapia e até de acupuntura, para poder voltar. Né? E todo mundo falava assim, mas é por causa do diabetes? E aí o meu otorrino falou, não, na verdade não tem nenhuma relação. O vírus pegou e ele podia tanto causar um machucado na sua boca e ele atacou o seu nervo, né? Então, é importante saber que nem tudo é o diabetes, né? Não sei se eu travei? Travou, mas agora voltou. Tá. Então, assim, nem tudo é o diabetes. Às vezes, para a criança, eu tô com dor de cabeça, a mãe fala, é o diabetes. E a criança vai ter uma prova no dia seguinte, ela está nervosa, ela está ansiosa. Então, a gente precisa ter essa noção de que nem tudo é o diabetes. Que essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra. E ela vai ter outras intercorrências. E precisa ser tratado. Eu só queria também salientar, a Patrícia falou para mim que ela prefere, no caso da criança, falar que a injeção dói, sim. Mas, Patrícia, na real, são poucas as vezes que a agulha dói. Porque a agulha é tão fina. Então, assim, a criança pode sentir dor algumas vezes. A Vanessa pode falar isso, né, Vanessa? Porque eu tomava insulina 7 vezes por dia e, às vezes, nenhuma doía. E no dia seguinte eu pegava um vasinho, pegava errado e uma doía. Então, é importante a gente falar para a criança, olha, pode ser que seja uma picadinha, você vai sentir a agulha. Mas com a rotina, realmente, falo por experiência, não dói. Tá? Mas a criança vai saber disso também. Eu acho que a Graça comentou uma coisa, linkando o vírus, tá? Eu vi que na SBIM tem uma indicação de a gente tomar vacina de herpes zoster, se não me engano, depois dos 50 anos, pessoas com diabetes, só que ela não está no SUS. Então, eu já vi isso, ela não está no SUS. Então, e eu não sei o valor dela, mas é indicado. A Cláudia Terence, que é da Associação de Birigui, teve herpes zoster o ano passado, a minha avó teve também, a minha tia também teve, então é um vírus que se manifesta, a gente não sabe como a gente contrai, mas é algo que está presente e prejudica, de certa forma, o tratamento da pessoa, porque traz um desconforto, tudo, e é perigoso também se você não trata. Então, é super importante a gente saber que não é tudo diabetes, então, existem outras coisas que influenciam nossa vida, existem infecções que fazem parte do nosso dia a dia, e o coronavírus foi um fator, é um fator também que a Graça está comentando aqui, e ficou muito, assim, latente, no sentido de mostrar para as pessoas que as doenças cardiovasculares e os diabetes estão aí na população e não estão sendo bem controladas e são, se você não controla, se você não tem um bom tratamento, complicam demais a pessoa que contrai o coronavírus. Então, doutor, se você quisesse comentar alguma coisa, porque a gente está indo em pandemia, e pudesse comentar o quanto é importante, pós-pandemia, o que as pessoas têm que fazer a partir de agora, por uma questão de se controlar, se já tem a consciência, se já viu tantas pessoas morrendo, principalmente porque tinham um diabetes mal controlado, que tinham também doenças cardiovasculares associadas, tal. Como é que as pessoas têm que fazer a partir de agora? Isso é super importante, porque assim, nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, o que a gente viu de maior incidência de complicações cardiovasculares são nesses pacientes que já têm diabetes
tem hipertensão, tem dislipidemia ou já tem doença cardiovascular prévia. Esse é o paciente de maior risco do cenário do COVID de ter complicações, não de pegar a doença, mas de ter complicações mais graves, de necessidade de internação hospitalar ou até mesmo de intubação. E isso é importante porque, assim, passa pelo bom cuidado. Se eu sou um diabético que tem um controle ideal de pressão, de controle ideal da glicemia, um controle ideal do fator de risco, eu consigo diminuir meu risco de ter complicações associadas ao COVID, né, de internação, de internação hospitalar, de intubação. Isso é importante. Então, ter o controle ideal do fator de risco faça com que eu tenha menos complicações. Isso é importante para o COVID e para o não COVID, mas é importante o que, nesse cenário, a gente tem que se proteger como qualquer outra pessoa, usar máscara, álcool gel. A automedicação, a gente tem poucas evidências, na verdade, até contraindicações para várias medicações que foram estudadas, que as pessoas mandam no WhatsApp, e que a gente não tem comprovação científica para isso. No diabético, menos ainda, né? Então, assim, pensar que o paciente, para hidroxicloroquina, para ivermectina, para anita, para qualquer tipo de medicação que a gente não tem evidência comprovada ainda, a gente contraindica, principalmente no paciente diabético, que ainda pode complicar mais, né? Das poucas coisas que a gente tem, eu vi que a pergunta da Maria Graça faz um pouco disso, que aumenta eventos microvasculares, aumenta microvasculares nesse perfil diabético, no hipertenso ou com doença cardiovascular. Então, por isso que tem que ser bem controlado, tem que ser bem tratado para evitar que ele vá. Para ele ser bem tratado, ser bem controlado, além de tudo, o acompanhamento do médico, a manutenção da medicação, né? Ou muitas vezes, que nem vocês duas deram o exemplo, o ajuste de medicação. Eu estou em casa, estou fazendo menos atividade física, mudei meu hábito alimentar, mudou minha retina, eu estou em pandemia, não estou saindo, eu estou trabalhando de home office. Isso muda totalmente a sua necessidade de insulinoterapia, os seus níveis glicêmicos. Então, esse ajuste é importante para você ficar ainda no nível ideal, para você ainda não precisar não ter um aumento do risco de se expor ao vírus e, além de expor o vírus, ter quadros mais graves, necessidade de internação. Então, isso faz parte desse cenário de pandemia. E a partir do momento que eu falo para você, não é ser só diabético que aumenta o seu risco. O diabético descontrolado, o diabético que se expõe, o diabético que tem doença por trás, doença cardiovascular, mais ainda, entendeu? Nós temos um exemplo. Verdade. E aí, pode falar. A Rosana falou que nem tudo é o diabetes, mas que tudo afeta a glicemia, né, doutor? Isso é muito importante, porque, como eu falei, eu tive a paralisia facial e eu precisei usar o corticoide por mais de 7 dias. E isso foi terrível para a minha glicose. Então, importante que eu tinha essa noção e, junto com a minha endocrinologista, eu fui ajustando no decorrer do tratamento para não ter um aumento de glicemia, para poder controlar melhor ainda, porque se eu não consigo controlar a glicose, fica mais difícil eu retornar e controlar aquela doença aguda, né? Então, é uma observação bem importante também. Ju, me fala uma coisa, esse ano você conseguiu passar em fazer todos os exames e passar em todos os médicos? Você sabe que eu marquei com o meu oftalmo há 3 semanas atrás, e aí eu falei, como é que eu vou? E eu moro até distante dele, porque, para mim, eu ando de carro sozinha para todo lugar. E aí eu falei, mas eu vou dilatar, eu não posso dirigir. E aí eu falei, então tá, então eu vou de metrô. Depois eu falei, não vou. E aí ficou naquela coisa, vai ter alguém para ir comigo. Então, esse ano eu ainda não fiz o meu fundo de olho. E realmente, essa coisa, eu fiz todos os outros exames, eu fiz o atendimento com a minha endócrina por vídeo, né? Até porque ela foi infectada, né? Então, ela teve o Covid. Ela falou, eu não quero você aqui. Então, eu fiz os exames, mandei para ela. Então, isso eu fiz, mas com o oftalmo eu ainda não consegui fazer o exame por conta de precisar ter uma pessoa que vai comigo. Mas, fora isso, eu consegui sim os exames igual no laboratório. Nos laboratórios, eles estão bem espaçados, né? Eles estão tendo um controle maior, mas é fato, Van, que o medo ainda existe. O medo na padaria existe, o medo no mercado existe. Mas, aos poucos, a gente vai ter que ir voltando. Eu brinco muito com isso, que é sempre rezar, pensar positivo e tomar os cuidados. Então, desde o começo da pandemia, eu era a única com máscara em qualquer lugar quando eu precisava sair. E era engraçado que as pessoas falavam assim, olha, lá vem o coronavírus. E eu nunca me incomodei. Eu falei, não, eu vou usar máscara sempre. Na primeira vez que falaram, use máscara, eu usava máscara para ir no mercado, antes de ser obrigatório. E usar o álcool gel e lavar as mãos, que já é uma prática que deveria ser comum
para todos, mas que agora as pessoas estão tendo ainda mais consciência, né? Então, assim, eu realmente estou voltando com meus atendimentos até com a acupuntura, aí eu estou usando o avental descartável, estou usando a máscara descartável, o óculos de proteção, a luva, tudo isso para atender meu paciente, para levar uma segurança para mim e para ele. Mas a gente sabe, né, doutor, que a gente só vai ter uma segurança depois da vacina. Enquanto isso, o máximo que a gente puder ficar resguardada, ok. Se a gente tiver que sair, que seja com os cuidados, não tem outra forma. Eu não vejo outra forma. É isso, na verdade, você tem que se proteger ao próximo, né? Utilizar a máscara, utilizar o álcool gel, lavar as mãos, é para isso. É para proteger a si mesmo e ao próximo, para não impedir da propagação da doença. E isso que, na verdade, é o princípio básico, né? Não precisa inventar, não precisa tomar remédio, não precisa tomar remédio profilático. Na verdade, não. Você tem que ter os cuidados. Tendo esses cuidados que a gente vai ter que conviver com eles, mesmo depois que chegar a vacina, depois que a gente conseguir vacinar mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, para a gente poder ter segurança que a doença vai desaparecer, a gente vai ter que ter esse cuidado até lá. E isso tem que entrar no nosso hábito, tem que ser na nossa rotina. Gente, doutora, eu queria que você reforçasse isso. Então, assim, como a gente fez uma pesquisa que saiu que 38,4% das pessoas com diabetes adiaram os exames do tratamento, que elas não deixem agora, que elas façam com segurança, que elas visitem, que elas participem de telemedicina, quem é o médico que está fazendo telemedicina, a nutricionista que está fazendo telemedicina, a enfermeira que está fazendo telemedicina, porque é super importante. Esse projeto até, ele nasceu com o intuito de incentivar as pessoas a continuarem se tratando, a fazerem seu autocuidado de uma forma correta. Eu não deixei de verdade, no início do ano eu fui oftalmologista, fevereiro é o mês do oftalmo, então eu fui antes da pandemia ao oftalmo, então o kit, mas depois a endócrino, eu fui um pouquinho depois, o cardiologista é o único, eu fui ginecologista, já fiz todos os exames possíveis e imagináveis, fui também, cardiologista é o último da minha fila, mas eu vou fazer também, mas eu já fiz o exame de esteira em fevereiro também, porque eu sempre começo no início do ano, então eu vou passar por ele, ele vai me consultar, vai ver se está tudo bem, mas eu não tenho nenhuma coisa pré-existente, e a endócrino já fez o controle, já viu que está tudo ok, então eu vou passar por ele também. Então, eu queria até que você reforçasse, doutora, essa mensagem para todo mundo aqui. E isso é o ponto mais importante, né? Então, assim, o Conselho Regional de Medicina, a Federal de Medicina, autorizou a utilização de telemedicina, depois que a gente entrou nesse cenário, que é uma ótima opção. Você consegue ter o controle com o seu médico, conversar com ele, fazer os exames, fazer pelo menos a primeira consulta, saber as orientações. Você precisa ir, que nem o oftalmologista Juliana, exemplo típico, eu preciso ir ao oftalmo, eu tenho que só me prevenir. Eu tenho que saber que o consultório está seguro, eu tenho que saber se ele está seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, eu tenho que ir protegido, eu tenho que utilizar o álcool gel, usar a máscara, me prevenir para poder fazer. Deixar de fazer vai fazer com que eu descubra mais tardiamente uma doença, uma complicação, por exemplo, uma retinopatia diabética, vai trazer com que eu tenha complicações do diabetes que eu não fiz o diagnóstico, então meu nível glicêmico, como eu disse, o nível glicêmico mudou, porque você mudou o seu hábito de vida agora, então isso é importante, porque muitas vezes você vai deixar de ser bem tratado e muitas vezes não tem sintomas, porque seu nível glicêmico não está oscilando absurdamente, você vai olhar uma hemoglobina glicada está de 10, então você não está bem tratado mesmo e não está vendo isso. Então isso é importante, então ir ao médico, manter o medicamento, isso é muito importante, porque muitas pessoas nessa pandemia deixam de tomar, têm medo, acham que a associação com outro remédio pode fazer mal, então não deixe de tomar, não deixe de conversar com o seu médico, faça telemedicina com a Nutri, com a endócrino, com o cardio, com o clínico, com o seu médico de segmento, com o seu médico de confiança. Não consigo fazer o segmento, não consigo fazer, ele não faz telemedicina. Vá presencial com segurança, que ele tenha segurança para te oferecer, vá no laboratório, isso é importante, os laboratórios todos se adequaram às normativas, então você consegue fazer exames com segurança, os laboratórios estão seguros, a gente aprendeu também, a gente teve uma curva de aprendizagem, o médico, o laboratório, os hospitais, de segurança, dessas normativas de segurança, de separar os pacientes. Eu falo para um paciente meu, estou passando mal, preciso de pronto-socorro, vá. Ninguém vai ficar tossindo com você com coronavírus do seu lado. Na verdade, se você não tem sintomas virais, você vai ser dicotomizado, vai ser separado por locais diferentes. Então, vá. Então, a gente sabe que aumentou a taxa de infarto, por exemplo, em Nova York, em 600% em casa, porque as pessoas não vão no hospital passando mal. E isso é importante, vá. Se você tem uma urgência, vá ao hospital, porque, assim,
está separado, a gente aprendeu que tem que separar a população. Se você é um caso suspeito, se você não tem certeza que você tem sintomas, teve contato com uma pessoa com coronavírus, está com um quadro sugestivo de viral, uma rinorreia, um mal-estar, uma febre baixa, você pode ser coronavírus? Pode. Você vai no pronto-socorro se houver necessidade? Sim. Se tiver sinais de complicação, mas vá protegido, vá com máscara, vá com tudo, porque se for uma influenza, se for um outro tipo de vírus, na verdade você não se expôs às pessoas que têm um coronavírus, ou se expõe a alguém que possa transmitir. É importante, uma das coisas que a Juliana apontou que eu acho muito importante, eu brinco com os pacientes, é mais fácil você pegar coronavírus na rua, no metrô, estando exposto em aglomeração, do que pegar no hospital, porque no hospital está protegido, está de máscara, está todo mundo separado, então é muito mais no laboratório, no médico, por quê? Porque você não está exposto, as pessoas, se têm sintomas, a gente está orientando a não procurar um consultório, então se você está com sintomas sugestivos, espere, se tiver sintomas graves, vá para o hospital, mas não vá no consultório para expor outras pessoas. Então, a gente já orienta previamente. Se chegar no consultório, tem todas as medidas de higiene adequadas, você está protegido, o seu risco de pegar doença é muito menor. É óbvio que tem aglomeração, tem o transporte público, tem isso que você tem que tomar mais cuidado do que no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial. Muito obrigada pela pergunta, super importante, né? Antes da gente encerrar e para a mensagem final de vocês, duas colocações. A Márcia de Jesus falou que tem percebido que o controle do tipo 2 é muito difícil na maioria dos casos, pois muitas vezes as pessoas não medem a glicemia, e até porque a gente espera que agora com o protocolo que a gente se manifestou, foi até segunda-feira, eles consigam incluir até fitas de glicemia para as pessoas com diabetes tipo 2, que usam medicamento oral, enfim. E o tratamento do mesmo é feito muitas vezes em consulta anual e muitas vezes com clínico geral. Não precisa fazer conta para saber que as complicações virão, e o risco cardíaco acho que é o mais prevalente. Ela está certa? Está correto, na verdade. É um pouco negligenciado a doença, né? Porque não tem os sintomas, muitas vezes. Principalmente o diabético tipo 2. Às vezes ele evolui com oscilações pequenas de glicemia, ele não está passando mal, ele não está sentindo nada. E aí ele deixa de tratar. Ou ele é mal tratado, ou ele está subtratado. Então ele está tratado com medicações que não têm o potencial de elevar ele para o nível glicêmico alvo, que a gente chama. E muitas vezes esse paciente vai evoluindo 1, 2, 3, 5, 10 anos e acaba evoluindo com uma doença cardiovascular. E isso é importante. Então, óbvio, o autocuidado, o controle, mas o diabético tipo 2, ele evolui a uma doença mais tardia, aparece depois, é associado a fatores de risco, é associado à obesidade, em quase 84% dos casos. Então, muitas vezes o paciente não é bem cuidado, não é bem tratado, e vai negligenciando, não faz glicemia como o diabético tipo 1, que consegue controle glicêmico restrito em casa. O controle domiciliar do diabético tipo 2 é muito pobre. Ele não faz fita porque ele não tem acesso, ele não faz fita porque ele não tem um aparelhinho, ele não tem interesse, ele acha que está tudo bem, estou tomando remédio, está tudo bem, e não está muitas vezes, né? Então, esse controle anual é muito pouco, né? A partir do momento que eu tenho um diagnóstico de diabetes tipo 2, muda meu parâmetro. É um paciente de alto risco, ele tem que ter um controle muito mais próximo. Se é antidiabético oral, ok. Se é uma associação de antidiabético oral, que é o que a gente sabe que tem mais benefício, né? Não uma medicação, mas mais de uma. E se é insulinoterapia, né? Então, muitas vezes, se ele chega nesses níveis, eu tenho que estratificar, eu tenho que cuidar desse paciente mais próximo para ele ter a complicação principal, que é a doença cardiovascular. A Helena comentou que existem tipos de medicamentos que previnem essas complicações cardíacas a longo prazo? Sim. É isso, a ideia toda a medicação nos últimos anos, a revolução das medicações, os antidiabéticos orais, não são porque eles controlam bem só a glicemia, é porque eles diminuem a mortalidade cardiovascular. A diferença que a gente tem de tratamento hoje do que a gente tinha 10 a 20 anos atrás é muito grande, porque as medicações novas, os antidiabéticos orais novos, diminuem mortalidade, diminuem eventos, diminuem o risco de infartar de TVC. Não é só porque necessariamente está controlando bem a glicemia. É um efeito, a gente brinca que é mais importante eu dar a medicação para tratar a mortalidade do que tratar só a glicemia. O tratamento da glicemia se torna secundário, porque eu dando essa medicação, esses níveis de medicações que a gente tem hoje, esse leque de opções, eu diminuo o risco a muito longo prazo e o benefício é muito maior. A Graça comentou também sobre se você poderia comentar sobre o uso indiscriminado de AS infantil, para prevenir o infarto. Isso é um dado muito importante. Assim, na verdade,
a medicação tem 123 anos, né, o AS. Então, a gente evoluiu para aprender que antigamente a gente utilizava para prevenção primária, para prevenir doença, aquele ASzinho da vovó, docinho embaixo da língua, que demonstrou que não serve para nada, que não diminui mortalidade. A partir do momento, a gente foi demonstrando a população que se beneficiaria dessa aspirina para prevenção de infarto, para prevenção de AVC. Entre essa população de alto risco é o paciente que já teve evento, esse não tenho dúvida, já infartou, já teve AVC, documentado com doença atestética, ele teria benefício de tomar a medicação aspirina, mas o paciente diabético. Então, para a prevenção de doença, muitas vezes o diabético de alto risco, que já tem doença manifesta, sim. O paciente só porque tem pressão alta tem benefício? Não. O paciente que só tem colesterol alto tem benefício de tomar aspirina? Não. O paciente que tem mais de 40, 50 anos, eu vou tomar uma aspirina para prevenir, para afinar o sangue e ficar tudo bem? Não tem benefício. Né? Então, tem que ser bem indicado para uma população. Esse uso indiscriminado que aumenta a mortalidade associada à aspirina, que não tem benefício nenhum. Uhum. Vamos para as considerações finais, gente. Gil, me fala o que você quer deixar de mensagem para as pessoas. Bom, como paciente com 26 anos de diagnóstico, eu acho que vale muito a pena aceitar e aderir ao tratamento. Conhecer mais o que você tem, seja diabetes, hipertensão, uma DPOC, uma doença celíaca, enfim. Conviver bem com a doença crônica é a melhor saída, né? Porque é isso que é a cura. É você ter uma qualidade de vida mesmo tendo a patologia, né? E como profissional, eu digo a mesma coisa e ainda coloco que, assim, a cura, ela tá aí. Hoje, como terapeuta também, a gente tem que saber o controle da mente. Muitas doenças hoje são psicossomáticas, né? Principalmente agora, na época de pandemia, a gente sabe o quanto que a depressão cresceu e o quanto essas doenças mentais trazem para o nosso corpo dores, trazem problemas mais sérios por conta de não ser tratado. Então, vamos cuidar dessa mente, vamos acreditar, né, na gente mesmo, isso que é a primeira coisa. Então, acreditar que você é capaz, aderir ao tratamento e fazer a sua parte. O resto, tudo vai acontecer, mas acredite mais em você mesmo, sim. Tenha um médico de confiança, uma nutricionista, uma enfermeira, um profissional, e acredite que você pode, sim, aderir ao seu tratamento e fazer acontecer a sua qualidade de vida. Obrigada. Doutor Ricardo, sua vez. Na verdade, assim, só reiterando o que a Juliana falou, né? Na verdade, assim, a prevenção da doença passa pelo autocuidado, passa pelo tratamento, né, de você se conhecer, de você tomar as medicações, tomar as medidas adequadas, ter um relacionamento com um profissional de saúde que você confia, com o nutricionista, com a sua enfermeira, com o seu médico, não importa a especialidade, que possa te orientar e que você possa saber se você está fazendo certo, se você tem confiança, se o tratamento é X ou Y, e isso é importante, porque a gente está prevenindo uma doença a longo prazo, isso que é o mais importante. A longo prazo eu posso ter um infarto, eu posso ter um AVC, então eu tenho que prevenir a doença que nesse momento é silenciosa e que muitas vezes não dá sintomas. Se eu cuidar bem, a chance de eu evoluir com complicações mais graves, a chance de eu ter uma morte cardiovascular é muito menor. Então, cuidar hoje para pensando no futuro, para eu ter uma qualidade de vida, mas para eu ter uma quantidade de vida, né? Então, a longo prazo, para eu viver bem e viver saudável, mesmo sendo diabético, mesmo sendo hipertenso, mesmo tendo um fator de risco que muitas vezes são, como a gente conversou, não tem cura, mas tem tratamento, vão fazer com que eu tenha uma melhor qualidade de vida, com uma melhor quantidade de vida para eu poder viver mais, viver com qualidade, poder ter, né, ter medicações ideais, ajustar isso, saber se conhecer, isso é importante, a Juliana reiterou, saber o seu momento, saber que se você precisa de ajuda, trocar com outras pessoas, né, experiência da sua doença, isso é super importante. Gente, nossa, fantástica live, de verdade, assim, adorei, vocês foram super assertivos, eu espero que tenham semeado algo que vai nascer, que vai ajudar o tratamento a despertar o interesse por algo maior, que a pessoa se cuide. A Gil trouxe a questão até de uma questão motivacional também, para as pessoas olharem para si, para conseguirem ir atrás, para conseguirem aquela questão de olhar o corpo como um templo e cuidar dele dessa forma, né? Então, eu acho que isso é fenomenal.
E vocês ajudaram bastante, a gente não sabe ainda, esse vídeo vai ficar na minha página, vai ficar sendo exibido, eu estou vendo que 2.000 visualizações, então a gente está tendo um bom retorno com relação a isso, e eu quero aproveitar que essa live, ela é a última de um ciclo de 7 que a gente teve, foi super importante fazer esse projeto, eu queria agradecer imensamente o apoio da Bayer, por ter ajudado muito para que esse projeto se realizasse. O Empoderamento para o Autocuidado é um projeto que iniciou dessa forma, espero que tenha novos ciclos daqui para frente, mas esse já foi encerrado agora, com a participação da Ju e do Dr. Ricardo. Eu quero agradecer imensamente a Thaís Moreno por ter me ajudado nisso, a Mariana Águila também, nessas duas que estavam sempre comigo, super parceiras. Eu também quero agradecer o Jean, que é da agência, que nos ajudou a fazer o suporte, a todas o suporte, a parte de internet, a parte das artes, tudo, a paciência comigo, aquela questão de ansiedade básica, que vocês já sabem que eu sou assim, né? Eu também queria agradecer todos os profissionais de saúde que estiveram com a gente nesses dias, nessas lives, aos influenciadores digitais, às pessoas com diabetes que puderam dar seu depoimento, que se expuseram para todas as pessoas e que as pessoas se identificassem com eles para que pudessem promover essa transformação ou essa pequena mudança que seja. Então, eu espero que você também, que assistiu, que estava aqui comigo, vocês, as pessoas das associações que fazem parte do grupo da DJ, as pessoas que me conhecem, que entraram, que têm interesse, super obrigada pela audiência, pelos minutos e pelas horas que vocês investiram para ouvir, para fazer, para se instruir, para ajudar, de certa forma, o tratamento seu, como de muitas outras pessoas, as pessoas das associações, eu sei que são multiplicadoras desse conhecimento, eu acho que é fenomenal o trabalho que vocês fazem, e eu espero que essa semente seja plantada, que as pessoas que levem ao autocuidado, que elas voltem a fazer o seu autocuidado de uma forma adequada e que floresça, e que essa semente floresça, que vire um fruto, que vire uma rosa super bonita e que seja permanente na vida delas. Então, eu quero super agradecer e espero que a gente possa estar junto daqui em setembro, outubro, espero que tenha um novo ciclo, e a gente, claro, a gente vai ajudar. Então, fiquem, assistam, mandem as lives para as outras pessoas que vocês acham que alguma coisa possa ajudar na vida delas, vai estar aqui presente, semana que vem eu vou tentar replicar elas para muitas outras pessoas, e aí eu quero agradecer você, principalmente, que está aqui comigo, que está me ouvindo, que teve a paciência, que escutou tudo, e que você possa aplicar uma dica, 2 dicas, 3 dicas, que esse projeto valeu a pena, porque eu sei que promoveu alguma mudança na sua vida. Então, super mega obrigada, viu? E boa noite para todos vocês, e muito obrigada, doutor Ricardo, e muito obrigada, Ju. De verdade. Parabéns. Obrigada e parabéns. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.